Prestem atenção agora nesse caso, que também serve de alerta para quem está alugando um imóvel. Um suspeito de estelionato. Ele foi preso depois de usar documentos falsos para alugar um apartamento no bairro da Ponta Verde. Eu vou conversar ao vivo agora com a Maria Maciel sobre esse assunto, que é muito importante, fiquem atentos, porque inclusive esses documentos falsos foram encontrados com o suspeito na hora da abordagem policial. É o que eu quero confirmar com a Maria. Maria, quer dizer, então, os policiais foram até o local e flagraram nas mãos desse estelionatário documentos com a foto dele, mas com o nome do real proprietário, é isso? Isso mesmo, Wilson. Olha, pelo menos 50 boletins de ocorrência foram registrados contra esse golpista, viu? Que deu prejuízo aí para muita gente, mas principalmente uma das vítimas é essa que ele utilizava os documentos. Aqui do meu lado está o delegado Igor Diego para falar então sobre esse caso e também essa prisão, né? Esse estelionatário, ele agia como, né? Ele alugava esses imóveis, mas usando a documentação de outra pessoa. Boa tarde. Boa tarde. De fato, esse indivíduo, ele é contumaz na prática de crimes, de estelionato, ele é especialista nessa modalidade. Nesse caso específico em que ele foi preso em flagrante, ele pegou o documento de uma vítima e entrou em contato com o proprietário de um apartamento que estava locando esse apartamento e fez um contrato de locação se passando por outra pessoa. O proprietário não tinha conhecimento nenhum. A vítima entrou em contato com os policiais da Draco. Foram realizadas diligências, informamos ao proprietário de que ele estava sendo vítima de estelionato e fomos até o apartamento. Lá no apartamento, prendemos o indivíduo em flagrante. Dentro do apartamento foram localizados diversos documentos falsos. Inclusive, um dos documentos, uma CNH, estava com todos os dados da vítima e com a foto do golpista. Ou seja, o golpista estava se passando por outra pessoa para realizar contrato de locação. Ele não efetuou nenhum pagamento ao proprietário sob o pretexto de que iria realizar esses pagamentos durante a semana. Ele já vem realizando diversos golpes dessa natureza, onde ele mora alguns dias em apartamentos e depois sai sem realizar nenhum tipo de pagamento. Em um desses contratos de aluguéis, ele chegou a efetuar metade do pagamento e a outra metade ele fez depósito com envelopes vazios e mandou o comprovante para uma das proprietárias do apartamento. Então, mostra que é um indivíduo completamente voltado à prática de crime e verificamos que ele já tem quase 50 boletins de ocorrência em seu desfavor, praticando esses golpes aqui no estado de Alagoas. Agora, quando a gente fala de documentos falsos, são documentos que parecem mesmo de verdade, né? Onde é que ele consegue, ele mesmo, imprimir? Esses documentos são encomendados, né? Ele é um especialista. Na verdade, essa vítima em específico, que ele estava com documento, era amiga de infância dele. Em algum momento eles terminaram a amizade e ele passou a utilizar os documentos do amigo para praticar esse tipo de golpe. A vítima já realizou diversos boletins de ocorrência contra o golpista, demonstrando que ele estava utilizando o nome dele para realizar golpes, para aplicar estelionatos aqui na cidade de Maceió. Importante dizer que em algumas vezes ele alugava apartamentos mobiliados, vendia a mobília e saía do apartamento e depois ninguém o encontrava. Em outras situações, ele chegava a comprar objetos eletrônicos e pedia para que fosse entregue em determinado endereço, utilizando documentos e cartões de crédito de terceiros. Em outra oportunidade, ele chegou a vender uma casa pela OLX, casa essa anunciada pelo valor de R$27 mil. Uma vítima, mulher, entrou em contato com ele, negociaram pelo valor de R$20 mil e ele simplesmente vendeu a casa e depois verificou-se que ele não era dono de casa nenhuma e aplicou diversos golpes, sempre de estelionatos. Delegado, quais os cuidados que as pessoas devem ter na hora de fechar um contrato, seja de aluguel, compra de algum bem? Bem,
Primeiro lugar é pedir a documentação, os documentos, e segundo lugar, nunca fazer nenhum tipo de pagamento para uma pessoa que não seja aquela verificada no documento, com número de CPF ou número de telefone já conhecido. Se você não conhece número de telefone, peça para que seja feita no CPF e sempre verificando o CPF da pessoa que está apresentando o documento, porque se for um documento, um CPF falso, o estelionatário ele não vai querer fazer o depósito porque vai cair em nome de outra pessoa. Então ele sempre vai dar a desculpa de que a conta dele está com algum problema e pergunta se a vítima poderia fazer esse depósito na conta de um terceiro que é amigo dele. E é aí onde mora o perigo. Agora, existe uma maneira de checar, né, documentação, saber se é realmente daquela pessoa? Sim, existem maneiras de checar a documentação, tomando mais cuidados, como, por exemplo, indo em cartório, procurando a polícia para saber se já existe boletim de ocorrência contra determinadas pessoas e assim por diante. Não é uma coisa tão simples assim, a população está acostumada a tratar tudo na boa fé, porém, com os dias de hoje, nós precisamos ter o máximo de atenção possível. Podemos também ver a situação de assinaturas eletrônicas, onde hoje consta o nome, o CPF da pessoa, com todos os dados do Gov.br. Então, são meios que as pessoas que trabalham fazendo locação ou vendendo objetos têm que ter o cuidado para que não sejam vítimas e tenham um grande prejuízo. Obrigada, então, pelas informações. Delegado, a gente viu, né? Boa fé. Muita gente acaba tendo essa boa fé e acaba ficando no prejuízo. Esse golpista aí foram mais de 50 boletins de ocorrência. Então, é algo, ele virou a profissão. A profissão dele era golpista, Wilson.